Boa noite, estamos aqui mais uma vez. Hoje eu convidei uma pessoa muito querida, muito especial para vir compartilhar conosco aqui uma técnica fantástica para sabermos, dentro das nossas 5 personalidades, como que nós fazemos para lidar com o estresse. E vamos lá, boa noite, pessoal chegando. Opa! Só um minutinho que a Marisa... Marisa, entra aqui para eu poder colocar você aqui na nossa live. Envia aqui para mim. Olá, Márcia Bianchini. Oi. Vamos lá. Marisa, você tá me ouvindo? Você entrou? Tá chegando? Tô esperando a Marisa chegar, a nossa convidada de hoje. Marisa tá dizendo que não tá conseguindo para solicitar para entrar. Vamos ver o que a gente faz aqui. Marisa, pera um pouquinho. Gente, desculpa aí, internet é assim, né? De vez em quando dá um... Olá, Fátima. Agora seguir aqui. Pronto, agora sim. Chegou! Agora sim. Gente, Não boa estava fazendo noite! sentido. Tá me vendo? Eu tô sim, tô sim. Tá um pouquinho congelada a sua imagem. Seja bem-vinda, Marisa. O Tudo pessoal já tá bem? chegando. Muita gente. Olá, Branca, Claudinha, Márcia Bianchini, todos que entraram, Rose, quem mais? Boa noite. Deixa eu apresentar a Marisa. Estou ansiosa para saber o que você tem para falar hoje, Marisa. Porque hoje o assunto é... Sabe. Você vai falar das cinco tipos de personalidade, aonde cada um aí nos encaixamos um pouco melhor para entender como lidar com o estresse. E antes de mais nada, o que é o estresse, né? Existe o estresse positivo, que é aquele que nos ajuda a estar atentas, por exemplo, para atravessar uma rua. Então, o mínimo possível de estresse para observação para a nossa sobrevivência. Quando passa disso, eu estou para atravessar a rua, por exemplo, e eu já começo a ficar nervosa, o meu estresse começa a subir. E hoje em dia o que não está faltando é estresse devido ao processo que nós estamos passando na quarentena, não é? Opa. E não é isso? Tá tudo Uhum. bem? Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Ótimo. Vamos Vamos lá. apresentar para esse pessoal, né, um pouquinho dessa... Aí. É uma novidade velha, né, na verdade, porque é, esse conhecimento ele foi, digamos assim, colocado à disposição das pessoas, mas ele já é bem velho, né? Ele vem lá da época do Freud, da época do Reich. E, bom, o Reich ele foi o primeiro, né, a perceber que existia uma correlação entre o comportamento de determinados pacientes e o formato do corpo deles. E ele começou a estudar profundamente até que eles perceberam, ele com alguns alunos, o Loan, alguns outros que, né, têm a veia mais da bioenergética, perceberam que tinha a ver com a formação do sistema nervoso. E que cada um deles trazia, então, para a gente características muito específicas, né? E Uhum. embora todo mundo passa pelas 5 fases, né, da formação do sistema nervoso, né, que é aquele encapamento assim da medula espinhal. Algumas experiências vão fazer com que você tenha uma personalidade determinada, né, um traço, né? Eu não vou nem falar personalidade porque é mais um traço determinante. E a gente tem estudado bastante isso, tenho visto bastante evolução no tratamento, né, de pessoas, de coisas que talvez levassem muito tempo para ser percebido, e a gente consegue hoje entender o que seria uma dor existencial com mais facilidade e
ajuda, né, a gente a traçar uma linha de, não de tratamento, porque eu não faço tratamento porque eu não sou psicóloga, mas quando eu vou levar isso para um coach ou quando eu vou indicar isso para alguém, já vai diferente, né? Já tem uma profundidade maior. A gente corta um caminho. E então, assim, eu não sei o que você quer fazer. Você quer pedir para as pessoas colocarem perguntas? Você quer que eu vá falando? Como é que você quer fazer? Ah, nós temos aí 5 tipos de personalidade, né? Eu já estou aqui, ó. Além de eu anotar as perguntas, eu vou anotar as personalidades também, né? Para ver onde eu me Mas encaixo. você já sabe, eu tenho certeza que você já conhece isso, eu tenho certeza absoluta que você já conhece isso. Mas, vamos lá. Então, assim, bom, esse estudo ele vem sendo divulgado tem pouco tempo, há cerca de 2 anos, com mais força, assim, no meio do desenvolvimento, né, desenvolvimento humano, mas ele é muito antigo, como eu falei, né? Então, eles perceberam que existia uma relação entre a formação do sistema nervoso e a personalidade que a pessoa desenvolvia, os comportamentos que ela desenvolvia, a maneira como ela pensava, né? Então, a primeira delas é o que a gente chama. Eu vou usar, eu uso um pessoal junto, eu nunca venho sozinha para as minhas lives, eu trago Você um pessoal falou que você junto. ia trazer os bonequinhos. Eles vêm junto, sempre comigo. E eu vou explicar por quê. Para quem conhece o filme Divertidamente, o Divertidamente, ele é o Inside Out, né, em inglês. Ele foi um filme que psicólogos auxiliaram eles a criar, né, esses personagens, as emoções, associar as emoções. E um tempo depois a gente descobriu que esses psicólogos que auxiliaram nessa criação, eles tinham conhecimento dos traços de caráter. Porque eles conseguiram associar, então, cada formato do corpo com uma emoção, e essa emoção tem a ver tudo com como a pessoa vai se expressar e tal, na realidade, né? Não só no filme. Além da emoção estar relacionada, na realidade corresponde a isso. Então, ó, já tem gente pedindo para deixar a live salva. A gente vai se encarregar disso, não se preocupe. Vamos lá. Vou Então, ver o se eu não primeiro. erro, né? Porque a outra eu não consegui deixar salva. Tá, Não, mas se você não conseguir, eu vou conseguir, não tem problema. Eu baixo ela e te mando. Você salva e bota no seu GTV depois, não tem tá problema. bom, Albi? Acho que é Albi. Albi. Albigrace, né? É. É. Então, assim, a primeira fase que a gente passa na formação do sistema nervoso é a esquizoidia, que não tem nada a ver com a patologia, né? A esquizoidia também é uma patologia, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas isso é quando a criança ainda está na fase da gestação até 1 mês de vida. E o que acontece aqui? Aquele papo de vó, né, que fala: quando não fica nervosa que passa pro bebê. Não se estressa, não se estressa que o bebê vai afetar o bebê, é puramente verdade. Né? O que a gente percebeu é que quando a mãe se estressa, o útero ele fica duro, fica gelado e ele encolhe. Então o bebê, ao tentar se movimentar, aquele ambiente fica extremamente desagradável. E ele não tem outra opção senão se encolher. E isso é o início, né, da formação do sistema nervoso. E a energia ainda está concentrada na cabeça, né? Ainda não começou a descer esse encapamento da medula espinhal. Então, ele vai ter um corpinho, por consequência, ele vai ter um corpinho mais comprido. Essas pessoas, né, que têm essa fase muito marcada, que tenha passado a mãe tenha passado por uma gravidez difícil, por qualquer tipo de situação. Olha, tem gente da França, tem gente de tudo quanto é lugar, olha que bacana. Essa pessoa vai ter um corpo mais magro, né? São pessoas que não engordam, elas são magras, normalmente tem a estrutura bem marcadinha do ombro e a cabeça um pouquinho maior, né? Então, Então, esse é o número 1? Esse é o número 1. Personalidade 1, bota aí, o esquizoide. Esquizoide é a personalidade 1, que ele é comprido e mais Isso. cabeçudinho. E pode Cabeçudinho. comer à vontade que não engorda. Não vai engordar, não vai engordar. Ok. Não vai Então, o engordar. primeiro é o esquizoide. Isso. E o esquizoide, por essa situação que ele enfrentou no útero, né, ele tem características muito peculiares. É um olho de peixe morto, é um olho mais cansado, as articulações, né, parece que é mais mole, eles são meio largados, né, uma postura meio largada, e geralmente usam óculos, a maioria deles usa óculos, então. E isso tudo acontece por quê? Porque essa criança se sente rejeitada no útero. Então, elas, por conta desse ambiente, né, extremamente hostil que se forma quando a mãe está estressada,
o bebê acaba se sentindo rejeitado. Mas, como o nosso sistema nervoso é fantástico, para toda dor, né, gera um recurso. A função da nossa mente, do nosso sistema nervoso é manter a gente vivo, e a gente tem vários recursos para isso. Então, quando a criança gera essa dor existencial do abandono, da rejeição, a mente dele também cria maneiras dele sobreviver. Para o esquizoide, sendo extremamente criativo, eles têm uma imaginação muito fértil. Então, quando você vê esses gênios da física, que normalmente são umas figuras, né, aparentemente peculiares, de óculos, magrelos, que ficam horas em laboratório, Stephen Hawking, tipo, todas essas pessoas que têm a esquizoidia muito alta, elas têm uma tendência a viver um mundo paralelo na cabeça delas e ter muita facilidade em estar sozinho. Eles gostam de estar sozinho, melhor do que para ele estar cercado de pessoas. Então, isso é bem peculiar. E ele também, para enfrentar o estresse, ele tem a maneira dele, né? A maneira dele, cada um aqui, cada fase vai ter uma maneira muito interessante de lidar com o estresse. Você vai falar os 5 primeiro e depois falar sobre o estresse, ou você já vai falar como esse enfrenta o estresse? Eu acho legal falar do todo mundo primeiro. O que você acha? Existem níveis de esquizoidia, assim como existem níveis de todos os outros traços, porque então, todos nós passamos. Então, Tem no uma pergunta aqui, ó. esquizoide, e aí o 2 qual que é? Aí vem o oral, né? Olha que legal, de Toronto, bem-vindo. Então, o oralzinho, como é que é o oral? O oral é a fase da amamentação. E aí, Nid? Ela estudou comigo na faculdade. Seja bem-vinda, Nid. Ah, psicóloga também, bem-vinda. Os orais, o que tem de especial aqui? Os orais são aquela fase da amamentação, né? Então, o bebê tá mamando. Geralmente, mãe, né, e pai, eles têm a tendência... A criança chorou, coloca para mamar. A criança chorou, dá a mamadeira, bota no peito. Enfim, até os pais distinguirem, né? Que, não, esse choro, todo mundo fala que tem essa fase, né? Esse choro não é de fome, esse choro é porque ele tá com sono, esse choro é porque ele tá sujo. Até perceber isso tudo, o que acontece? A criança chorou por várias razões, ela não tem como se expressar. E acaba que algumas necessidades delas não são atendidas, né? Porque toda vez que ela chora, alguém dá comida para ela. E essa criança gera uma sensação de abandono por conta disso, porque ela tem algumas necessidades que não são atendidas. Então, tem dois tipos de orais, que esse é bem interessante. Tem o oral do excesso, que são os gordinhos, né? E essa criança, ela busca ser acolhida, né? Então, o sistema nervoso dela já molda o corpo dela para isso, para ela ser acolhida. Quem resiste a um gordinho fofinho, com carinha infantil, com carinha de criança, que você não quer agarrar e dar um abraço e um beijo, aquele amigo gostoso que todo mundo tem, aquela amiga fofa que todo mundo tem. Então, o sistema nervoso já vai moldar o corpo dessa criança para ele ser justamente acolhido, para ele não ser abandonado, para ele não ficar sozinho, que é a maior dor que o oral tem, que é o abandono. Existem dois tipos, né? O do excesso, que é esse que mamou demais, e tem o da falta, que foi o que mamou de menos, que tem uma constituição corporal diferente. Quem mamou demais vai ser gordinho, fofinho, né? Carinho infantil. E quem mamou de menos, eles têm uma energia, eles são magros, mas é uma energia escorrida. Não é, você olha para ele, parece que é um corpo que a energia escorreu do corpo. E a gente identifica porque tem sempre um buraco no peito, que é a grande dor do oral. Tem buraco no peito. É um vazio muito grande, geralmente, que eles sentem, e tem esse buraco no peito. Então, o gordinho também tem, mas a gente dificilmente consegue ver a olho nu. Quem tem mais é o oral da falta, que é assim, tem pessoas que você vê que chega a fazer uma depressão, assim, no tórax, né? E, bom, a gente sai do oral, o oral como recurso, então, o sistema nervoso dele. O oral é muito comunicativo, ele adora estar no meio de pessoas, ele adora brilhar, ele gosta de ser reconhecido, porque é uma maneira de não ser abandonado, de não ficar sozinho, né? E tem uma busca, assim, por aprovação muito grande. Então, o oral tem que tomar muito cuidado para ele não entrar em roubada, né? Relacionamentos que não são bons só para não ficar sozinho, amizades que abusam dele para não ficar sozinho, né? Porque o esquizoide não é muito chegado a gente, mas o oral é muito. Então, ele, para ser aprovado e fazer parte, né, pertencer a um grupo, ele pode acabar, né, de vez em quando, deixando a dor existencial dele liderar ali o caminho.
Quando a gente sair dessa fase, é a fase que a criança, aqui a gente já está por volta de 2 anos para 3 anos de idade, é o que a gente chama da psicopatia. Mais uma vez, não tem absolutamente nada a ver com o psicopata, a patologia em si. É só porque a gente manteve. Olha aqui, eu mesma que se fode nas amizades e no amor. Você não é só oral, com certeza já dá para ver pela sua foto. Embora pequena, dá para ver que não é só Aí, isso. ó, a Ari já está se identificando aí. É, o pessoal já começa a falar: caramba, olha eu aqui, olha eu aqui. Você está falando ainda do oral? Não, agora Já a vamos gente vai entrar no psicopata. Então, número 3 da psicopatia. O psicopata que não tem nada a ver com o psicopata, tá, gente? Como a Marisa está explicando, são nomes que foi o Reich, né? Não foi? Foi ele que Reich deu. que deixou, ele escreveu assim e a gente está seguindo isso. Então, o psicopata é o número 3. Como que é? Ele é o psicopata. Então, quem é o psicopata? O psicopata é a fase em que a criança já começa a perceber o mundo bem além da mãe. Né? Primeiro aninho de vida, a mãe é mais o centro do universo da criança. Aqui, com 2 para 3, ela já começa a perceber as outras pessoas com mais facilidade, começa a interagir melhor. E aí, o que que acontece? Essa é a fase, geralmente, que toda mãe boba, encantada, ela vai exibir o filho. Filho, faz a gracinha tal, manda um beijinho pro titio, mostra que você sabe fazer tal coisa. E a criança percebe um nível de aprovação muito grande quando ela faz uma gracinha. Então, o que que essa criança percebe? Que para ela ser amada, ela precisa dar alguma coisa. Ela tem que fazer uma gracinha, ela tem que dar alguma coisa em troca. E o psicopata, por conta disso, ou a psicopata, ela começa a perceber o mundo em forma de troca. Então ela entende que, peraí, para eu receber alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. E por conta disso, o sistema nervoso dela vai fazer com que ela seja um excelente líder. Os melhores vendedores que existem são os psicopatas. Eles têm um poder de persuasão muito grande, porque eles percebem muito novos que existe uma troca ali. Peraí, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que dar alguma coisa. E se essa pessoa me der algo, ela vai querer algo de mim. Então, como é que é o corpinho do psicopata? O psicopata é assim, tem aquele pombinho aquele peitinho de pombo, né? São os mais empinadinhos. É o triângulo invertido, eles são maiores em cima do que embaixo. Então, aquelas pessoas que são mais fortes, né? Que malha, que a gente fala, só malha a parte de cima. Não, o coitado deve até malhar a parte de baixo, mas a energia não chega lá. A energia está concentrada até o tórax. Então, ela não vai descer. Então, não tem como. Eles são muito bons em mandar, né? Em vender, em mandar nas pessoas, delegar coisas, mas não gostam tanto de executar. O negócio deles é mais mental. E tem muita dificuldade de conexão emocional. Então, assim, puxa, descobri que eu namoro um psicopata, né? Não um assassino, mas descobri que eu namoro alguém com traço psicopata. Puxa, por isso que ele talvez não seja tão emotivo. Se o traço for muito alto, ele provavelmente não vai ser uma pessoa que vai demonstrar muitas emoções, porque ele tem dificuldade de se conectar com isso. Porque foi assim que ele aprendeu, né? Então, quer dizer que ele tem uma dificuldade de conexão interagir. emocional. O Conexão. emocional. Ele Conexão. interage, mas ele dificilmente vai se conectar emocionalmente com alguém. O psicopata evita relacionamento. No relacionamento, chamamos praticamente na psicologia de pessoas indisponíveis emocionalmente. Será que é isso, Marisa? Beira isso. Se ele estiver muito na dor, ele vai ser indisponível com certeza absoluta. Ele vai evitar ao máximo, porque ele entende que se você der o seu coração para ele, ele tem que te dar o dele. E ele não gosta disso. Então ele vai ter uma dificuldade bem grande com isso, assim. Tem que ter outro traço muito bom, assim, do lado, assim, um traço que, por exemplo, o psicopata oral, vai ter que ter alguma, por exemplo, o Fausto Silva. O Fausto Silva é um psicopata oral. Vê que ele é muito maior em cima do que embaixo, mas ao mesmo tempo ele é caloroso, ele é amistoso e tal, tal, tal. Aquilo é um exemplo clássico do psicopata oral. Que ele vende, ele quer falar, ele quer fazer as coisas e tal, mas ao mesmo tempo é um cara fofo, né? E tem aquele aspecto mais infantil. Ele é, assim, é o melhor exemplo de psicopata oral que tem. Então, depois disso, só um traço, nós podemos ter uma mistura dos traços. Não, nós vamos ter todas elas com certeza absoluta, porque isso é a formação do sistema nervoso. Para o seu sistema nervoso terminar a formação, que vai da barriga da mãe até os 5 anos, você é obrigado a passar por essas fases.
O que vai Tá. diferenciar o quanto isso vai marcar no seu corpo é a intensidade pela qual você passou em cada fase. Então, todos nós passamos por todas as fases. Todas. Então, eu posso dizer que nós todos temos múltiplas personalidades. De Com níveis, certeza. em Só precisamos ver níveis bem diferentes. o que fica mais em evidência, né? Até por causa da Exatamente. formação do corpo, que é isso que você Exatamente. está fazendo. Nós vamos falar do Exatamente. quarto agora, Marisa? Ou já Vamos. acabamos? Vamos Vamos lá. lá. Qual que é o quarto? O quarto é o masoquista. Mais uma vez, ele não tem nenhuma relação com alguém que gosta de sentir dor, que tem prazer na dor, não é nada disso, tá? O masoquista, quando é que você forma isso aqui? Quando a baía de mielina, ela já chegou quase lá no final da medula espinhal e chega na região do esfíncter anal. Essa aqui é a fase do desfraude da criança. O que a gente entende que é a fase ideal para desfraudar uma criança? Quando ela consegue subir escada sem segurar em nada. Aí a gente sabe que a baía de mielina chegou até a região do esfíncter anal e ela tem controle. Antes disso, são aqueles milhões de acidentes que acontecem. A criança faz xixi na calça, faz cocô na calça, suja a roupa, suja o sofá, faz na rua. É uma confusão danada, né? Porque as pessoas vão tentando desfraldar a criança. Sendo que ela Antes ainda do não está tempo. pronta. Antes do tempo. Ela ainda não tá pronta. Então, O que mamães acontece? estão vendo aí as mamães que estão aqui agora. Esperem as crianças subirem a escada sozinhas. É isso. Ali você sabe que ela está pronta. É claro que você pode estimular, né? Mas assim, para ter certeza, eu tenho uma coaching que semana passada, quando eu estava fazendo a análise dela, foi justamente ela falou: "Cara, eu não estou tendo sorte de desfraldar meu filho, tá muito difícil". Eu falei: "Faz um teste, bota ele para subir escada sem segurar em nada". Porque se não tem controle ainda da região, não adianta você tentar brigar com ela. A única coisa que você vai fazer com ela é fazer ela ficar mais quadradinha, mais masoquista. Por quê? Cada vez que um acidente desse acontece, que a criança faz na roupa e a mãe briga, alguém perde a paciência, ela é exposta no meio das outras pessoas, isso gera para ela a sensação de humilhação. Sim. Então, E as crianças. cria-se um trauma. Exatamente. Bora lá. Então, Então, o masoquista, ele é quadradinho, que mais? Gente, eu vou quadradinho tirar aqui. sem bumbum. Morrer Você viu de alguém que é calor. mais quadradinho? Até Você deu viu calor alguém? agora. Deu até calor. Você viu alguém que é mais quadradinho e não tem bumbum? É masoca. Porque o masoca, com medo de ser humilhado, ele trava mesmo o bumbum para segurar, né? O que tem que segurar. E isso vai pela vida. Ele vai segurar emoções para evitar ser humilhado. Ele vai aguentar muita coisa de todo mundo, né? Para não ser humilhado. E isso vai levar pela vida. Se esse traço aqui for muito alto, é uma pessoa que vai ter uma necessidade de planejar as coisas com muita. É muito forte isso nele. Ele não consegue simplesmente tomar uma decisão de impulso. Não vai acontecer. Ele precisa de tudo planejado para ele ter certeza que não vai dar problema, que não vai dar merda, literalmente, né? Que é a grande questão aqui. Então, mães, né, papais, não briguem com as suas crianças se elas se fizerem xixi ou cocô na calça. Provavelmente elas ainda não Literalmente estão é prontas. isso. É o trauma. E pode É. desencadear nessa postura. É. Não existe, né? A gente diz que não existe nenhum traço melhor do que o outro. Mas eu tô atendendo muito, né? Principalmente esses últimos dias. E eu vejo, assim, que as pessoas lembram, sabe? Elas lembram de situações em que foram humilhadas. Elas lembram de situações em que foram abandonadas. Sim. Tá? Evidentemente que, assim, a gente não vai deixar de viver a vida porque, ai meu Deus, eu posso traumatizar meu filho. Mas conhecimento é tudo. E se a gente tem esse conhecimento e a gente pode minimizar a situação, é o que a gente vai fazer. Isso aqui é a percepção da criança. Para algumas crianças, o fato da mãe sair para trabalhar, ela pode entender que foi abandonada e pode desenvolver o traço oral com mais força, por exemplo. Né? Então, é a percepção da criança. Mas tem coisas que nós fazemos por ignorância mesmo, né? Por não ter conhecimento, que acaba afetando essa criança e ela vai levar isso para o resto da vida. Então, o mínimo que a gente puder impactar, porque ela não os traumas não vão vir só, né, dos pais, eles vêm das pessoas com quem ela convive. Né? Tem outras, né, coisas que vão acontecer ali com essa criança que já podem trazer marcas significativas na escola, um bullying, né, um maltrato. Então, É. o que a gente Isso. puder minimizar, né, a gente vai A fazer. infância é extremamente importante. Quanto mais tivermos uma infância tranquila, com pais, com maturidade, Saudáveis.
saudáveis, melhor. Com certeza. Né? Na sistêmica a gente costuma dizer isso, né? Quando a gente vem de um sistema doente, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver crianças saudáveis, né? No sentido de que elas vão viver tentando afastar essa dor. No coaching a gente fala muito isso, né, Márcia? Você também é coach e você Sim. sabe disso. A gente fala isso que é o ser humano vive pelo afastamento da dor ou pela busca do prazer, né? Então Exato. a gente percebe que a maioria das pessoas, né, desenvolve a vida delas tentando evitar essa dor, tentando evitar ser rejeitado, tentando evitar o abandono, a manipulação. Né? Ah, eu acabei não falando, né? O psicopata, a dor maior dela é a manipulação. Essa criança se sente manipulada pelos pais quando tem essa coisa do, nossa, eu preciso agradar ela de alguma forma para conseguir alguma coisa. Então, essa criança se sente manipulada. E o masoquismo... Lembrando só lembrando do psicopata, você está falando da manipulação. Todo manipulador é manipulado e todo manipulado é manipulador. Viu, gente? Não tem É graça, mas é o segredo de Tostines. Vez mais perfeitinha, uma vez mas não você tem só vai como. repetir porque você já fizeram com você. Então, é uma Exatamente. situação de, né? Uhum. Toma lá, dá cá. Exatamente. Então não tem muito o que fazer. O que vai acontecer é você vai ter níveis de cada traço mais ou menos no seu corpo, né? E a gente tem áreas específicas que a gente consegue marcar, né? Perceber. Tem algumas coisas que é genético, a cor do seu olho é genética, mas o formato que o olho vai ter já não é. Porque um olho não vai parecer com o outro, ele vai ter a ver com a relação que você tem com o pai e a relação que você tem com a mãe. É tanto que um lado do corpo é completamente diferente do que o outro em algumas pessoas, né? Totalmente. Totalmente. E isso Totalmente. é exatamente por conta disso, né? Por conta da relação que desenvolveu com o pai e com a mãe, com o mundo, e enfim. Isso aí já são questões, né, que não são pertinentes agora isso aqui. Vamos para o último, então, que é o rígido. A Edmê chegou, quanta gente tá chegando. Né? Vamos lá. E o Aqui a último é o gente tem rígido, o número 5. é o 5. O Então, quinto vamos lá. traço, que é a rigidez. Então, quem é rígido? O rígido, aqui a gente está com essa criança por volta de 5 anos de idade. E essa criança já consegue perceber o mundo como pares, né? O papai tem a mamãe, vovô tem a vovó, titia tem a titia. E é a época, né, que toda criança desenvolve, a Márcia pode até falar um pouquinho disso, se quiser, o complexo de Édipo, né? Que é geralmente quando a menininha se apaixona pelo pai. Quer falar um pouquinho, para ficar mais claro? Pode continuar. Basicamente é isso, né? A menina se apaixona pelo pai e o menino pela mãe. Exatamente. Essa É. geralmente é a época. Aqui também é a época que a Baía de Melina, a formação do sistema nervoso foi completa. Então, é a época que chega a sensação na região genital. Né? Que aquela área começa a ficar interessante, mais do que o normal. Elas já começam a mexer por ali quando eles são menorzinhos, mas ainda não tem tanta sensação. Com 5 anos, a baía de Melina para vocês imaginarem, é como se fosse um encapamento de um fio elétrico. Então, imagina um fio de telefone que você encapou. A baía de Melina é isso. E ela vai melhorar, então, a conexão neural, né? A sinapse entre os neurônios, para que seja tão rápido, né? Os movimentos, a criança consiga se movimentar, a informação chegue mais rápido. E aí chega na região genital. Aquela região fica mais interessante, não no sentido sexual da coisa, mas no sentido de que ali tem sensação agora. Ali fica interessante. Ao mesmo tempo, a criança começa a perceber o mundo em pares. Ela está no auge da fase complexo de Édipo, porque quando a menininha está apaixonada pelo pai, o menininho geralmente pela mãe, a não ser que seja uma família extremamente disfuncional. E o que acontece? O papai diz que ama, a mamãe diz que ama, mas no final essa criança termina sozinha no berço, o papai vai dormir com a mamãe, em uma família saudável, que a gente é super contra colocar crianças para dormir com os pais, né, Márcia? Com certeza. Podendo evitar, por favor, né? Por Criança favor. já defende que a criança, quando nasce, já tem que estar no quartinho dela. É que, Uhum. infelizmente, nem todo mundo tem espaço nas suas casas. Então, acaba, Uhum. às vezes, tem que dormir com o pai e com mãe. Aibe, como que você chama? Aibe mesmo? Aibe É Príncipe? Graciana que ela falou, acho que foi Graciana que ela falou, se eu não me Eu engano. não vi, Graciana. Eu vi passar Então, aqui em algum lugar. ela já está aqui pedindo uma Ela me live pediu. Uhum, ela postar. pediu post.
Tá. Sobre as É. características dos olhos e o formato do rosto. Legal, bacana. Então, Ok. assim, voltamos. Então, a gente é super contra por quê? É meio polêmico falar sobre isso. Márcia dá uma live inteira você falando sobre isso. A gente configura como abuso. A criança dormir no meio dos pais, né? E quando eu falo dormir com os pais, eu não digo dormir no mesmo ambiente, porque é uma pessoa que só tem um quarto em casa. Tem que ser dessa maneira. Ok, vai fazer o melhor que puder. Mas se você coloca um bebê, uma criança pequena para dormir no meio de vocês, essa criança eventualmente vai presenciar coisas que não é para ela presenciar. Um pai tendo Exatamente. uma evolução, uma ereção involuntária durante a noite, pais que querem namorar no meio da noite, falar, ele está dormindo, deixa ele aqui do lado. Isso é caracterizado para a gente, é configurado como abuso. E isso mostra no corpo. Tá, isso que é legal. Você poder estar falando sobre isso, porque a maioria dos meus pacientes, alguns vêm trazendo recordações da Exatamente. época que o pai e a mãe, né? Ah, ele tá dormindo. Tá, não, gente. Cuidado com o sexo na frente de criança. Não é para fazer, Tudo gente. fica Não é. registrado. Fica. Inclusive na constelação familiar, fica registrado no campo morfogenético. Uhum. Né? E para Uhum. algumas pessoas isso acaba se tornando muito complicado. Vamos lá. E aí, Marisa, conta para nós agora. E aí, o que acontece? A criança percebe que ela perde nesse triângulo amoroso, né? O papai diz que ama, mas vai dormir com a mamãe. A mamãe diz que ama, vai dormir com o papai. A vovó tem a vovó. E ela perde. O que acontece aqui? Como defesa do sistema nervoso dessa criança, ele vai desenvolver esse corpo mais atraente possível. Por quê? Porque essa criança se sente traída, excluída ou trocada. Aí o sistema Olha nervoso que dela, como defesa, interessante. faz: como é que eu vou fazer para essa criança para ela não ser mais excluída, traída ou trocada? Eu vou dar a ela o corpo mais atraente possível. Então, quem são as rígidas? São as mulheres de corpo violão, com bumbum duro, cintura, pernão. Os homens são os mais bonitos, né? De peitoral, corpo malhado, rosto anguloso, para evitar justamente que ela seja traída, trocada ou excluída. Isso explica para muita gente, porque às vezes você vê mulheres lindíssimas que são extremamente ciumentas. E aí você fala, gente, mas ela é tão bonita, por que ela é tão insegura? Porque o sistema nervoso dela está programado dessa maneira. Ela não é bonita por acaso. Ela é bonita para evitar ser trocada, evitar ser traída, evitar ser excluída. Então, é meio que quase que natural. É uma resposta quase que involuntária dessa pessoa ser assim. Claro que a gente muda isso. Claro, a gente trabalha essa pessoa para sair da dor, né? E viver no recurso. O Tem a recurso sua da técnica, rígida né, Marisa, que você é especialista nessa área, tem a de treinamento psicoterapia, né? emocional. Tem uma pergunta Exatamente. aqui do Eliel. Oi, Eliel, lindão. Tem uma pergunta aqui do Eliel. E quando enquanto a dar banho na criança nu? Configura abuso também. Beijar a Exatamente. criança na boca. Gente, é muito simples. Você toma banho nu com seu amigo? Não. Você toma banho nu com a sua mulher, com seu namorado, com alguém que você provavelmente vai fazer sexo. Você beija na boca seus amigos? Não. Então, tudo isso que configura coisas, questões sexuais que tem sexo envolvido no meio, a criança tem que ficar fora. Ela não está pronta para viver isso ainda. E fato é, como a Márcia está dizendo, a Márcia atende um monte de pessoas que tem como registrado na mente cenas do pai e da mãe transando. Quem que quer ver pai e mãe transando, gente? Pensa aí, pare vocês, imagina seus pais agora transando. Quem que quer ver uma coisa dessa? E tem Aí você mais uma. fala, Muitas vezes, quando adulta, gente, eu vou ter que falar, né? Você sabe que eu falo tudo fala, na live vambora, mesmo, vambora, né? vambora. Porque eu sou reta e direta. Tem algumas questões também que, assim, muitas vezes, até assim, por carência, aqui não tem certo ou errado, não tem Uhum, julgamento, mas a gente fala do que isso causa de transtorno. uhum, Uma mãe, um pai, precisa estar numa posição, pela constelação familiar, na posição de pai e mãe. uhum, Muitos pais acham que os filhos são amigos. Isso causa uma confusão danada na cabeça dos filhos. E uhum, muitas vezes esses pais fazem comentários das suas intimidades com os filhos,
seja com o papai ou com a mamãe, ou seja com os namorados ou as namoradas. Isso dá uma confusão. E tem muito filho que já tem essa maturidade e fala assim: ai, mãe, não me conta tuas coisas. Isso é seu. Ai, pai, boa, né? Isso aí. Eu não consigo, eu não lembro de. Eu tenho uma amiga só que, evidentemente, que ela tem vários problemas de relacionamento, que ela acha que a mãe é a melhor amiga dela e que tem que ser a melhor amiga, e que a mãe conta para ela as relações sexuais dela e ela conta para a mãe. Elas têm essa configuração, elas acham que funciona bem para elas, e aí a gente vê como é que anda a sua vida. Tá tudo funcionando bem? Para a gente ter certeza que isso se encaixa mesmo num padrão saudável. Tá tudo, seus relacionamentos são saudáveis? Tá ganhando dinheiro? Tem alguma coisa mais aí acontecendo? Tem mais alguma área da sua vida que não anda? Aí você vai falar, o que tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo. Tem tudo. Né? Isso não é live para agora, né? Que senão a gente vai desviar essa live aqui para outro caminho. Mas tem tudo, tudo tem a ver com tudo. Então, assim... Deixa eu só falar aqui um pouquinho, desculpa, Mar. A Graciela, né, está perguntando a partir de que idade pode constelar. Vou falar rapidamente. Nós podemos constelar a partir de qualquer idade. Eu e a minha partner, a Vilma, que não está aqui hoje, nós fizemos uma constelação, nós somos parceiras, né, em constelação, e nós fizemos uma constelação com bebês de 2 anos e 3 anos, com a família toda. Né? E foi tão bonita essa constelação que a gente conseguiu chegar no bebê que estava sendo constelado, quando ele já estava com 2 anos, dentro da barriga da mãe. E aí, gente, então, não tem idade para constelar. Né? Tá? Só para responder. Voltando aí, Marisa, falando da rígida... A constelação, ela pega a nossa ancestralidade, né? Então, às vezes, você percebe coisas numa criança que você fala, gente, mas ele é igual a minha bisavó. Não tem isso? Que você fala, gente, a minha avó que agia assim. Aí você fala, nossa, pegou lá de trás. Ela vai pegar a sua parte boa? Não, traz tudo, né? Vem com tudo, geralmente. Representa com tudo. Enfim, é mais uma live aí. Márcia, a gente já vai agendar umas 4 lives dessa conversa aqui. Uma de sexo, uma de desfraude, uma de constelação. É muito profundo, né? É muita informação. De personalidade. E nós estamos pegando algo que é científico, né? Então, todo um estudo é antigo, então tem várias significações aí, né? Mas aquilo que você estava falando da mãe falar com a filha, achar que é melhor amiga, quando nós chegamos na constelação, elas acham que está tudo bem, tá? Não. Porque dentro da constelação tem a questão da hierarquia. Se dentro da família alguém ocupar um papel que não é o seu papel, isso dá que é o nome técnico para a situação. Aí a gente vai ver toda a problemática. Então, não adianta falar uma coisa e quando a gente constela, dá completamente outra. E assim, eu também tenho uma parceira, né, que constela comigo, porque no meu processo tem uma constelação no meio, e ela faz a constelação oculta com o boneco. Então, é muito bacana, porque não tem como a pessoa tentar manipular. Ela vai pedindo os representantes, agora me traz um homem, agora me dá uma mulher, onde é que ele entra, tal, tal, tal. E a pessoa não sabe quem é. Quando você vai descobrindo quem é quem, quando ela fala, olha, esse aqui, ó, esse aqui é seu pai, esse aqui é seu filho. O filho, às vezes, está no lugar do pai. Aquelas mães que colocam uma criança no lugar do pai, né? E vivem um relacionamento quase que de homem e mulher com essa criança. Enfim, é muito fantástico que a gente vê que o que a gente está falando aqui se apresenta sem a gente dizer nada, né? A gente não influencia de maneira nenhuma a constelação. A coisa vai se apresentando e a gente percebe que tem problema ali. Então, quer dizer que eu não posso ser amigo do meu filho? Não, não é isso. Só que tem um limite, né? Entre a amizade e a hierarquia de pai e mãe. Exatamente. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. E cada um tem o seu papel. Não quer dizer que a amizade signifique que não possa ter um bom relacionamento, uma boa comunicação. Né? Agora, colocar um no lugar do papel do outro é complicado demais. Mas isso dá para a gente falar em outra live também, né? Mas já tem umas 3 aqui, ó. Constelação, desfraude, sexo, na frente de criança. Enfim, já deu um monte de live. Vamos terminar a rígida? O que tem? Vamos. A rígida, então, ela se sente por causa da hora. Daqui a 20 minutos vão derrubar a gente. A rígida, ela se sente, então, traída, excluída, trocada. Por conta disso, o sistema nervoso dela dá ela um corpo muito bem feito. Tudo mais atraente possível para evitar que isso aconteça.
que a Rígida tem de recurso? A Rígida, ela é muito proativa, ela é muito executora. Agora, é uma busca incansável pela perfeição, é uma busca por estar sempre bem, estar sempre bonita, que chega a ser chato. Sabe aquela amiga que você tem que falar, ela não para de se olhar no espelho, ela começa a se arrumar 3 horas antes, enfim. Essa é uma rígida, por exemplo, é um comportamento típico de rígida, que nunca está satisfeita com o corpo que tem, com o que tem. E a rígida triangula. O que significa isso? Que ela está aqui, ela já está pensando na próxima coisa que ela tem para fazer, ela não consegue se concentrar numa coisa só de uma vez, ela vai fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse é um típico comportamento de quem triangula, porque ela não pode perder. O medo dela é ser traída, trocada ou excluída. Então, ela precisa garantir que ela tem coisas suficientes acontecendo para ela garantir alguma coisa para ela. Isso vai ser no trabalho, pode ser em relacionamento. Aí você vai falar, então rígida trai? Qualquer um deles trai, todo mundo trai, né? Mas traem por razões diferentes. A rígida trai porque não entrega o coração, porque o coração já é do pai ou é da mãe, que ficou lá atrás. Então, ela triangula? Triangula. Tem vezes que ela tem o marido e o pai, e ela não consegue decidir para onde que ela vai. Né? Então, tem várias situações. E aí, vamos falar do estresse, então? Já que a gente passou por Vamos. 5... Bom, eu acho que deu para mais ou menos todo mundo aí, né? Entender. É. A gente volta um pouquinho, então. Né? Então, Esquizoide. vamos lá. O esquizoide. Ao... Quando o esquizoide está muito estressado, como é que ele lida com isso? O esquizoide, que a gente costuma dizer, ele gosta de caverna. O esquizoide não gosta de lidar com gente, ele não gosta muito de toque. Então quer dizer que essa pessoa é horrível, não dá para tocar nela? Não, porque ela não é só esquizoide. Mas se a esquizoidia dela for muito alta, a tendência é que seja uma pessoa que você vai falar com ela, não tenta dar um abraço nela. Dá um aperto de mão, fala de longe, não pega. Eles não gostam de que fique pegando. Sabe aquele filho, aquelas crianças que, eu fico tentando abraçar e beijar, meu filho não gosta. Ele não gosta. ele não é carinhoso. Ele não é carinhoso. Não é isso. O sistema nervoso dele é assim, ele não gosta de toque. Então, respeita isso nele, é a primeira coisa. Não é bom nem ruim. Ele vive bem da maneira que ele vive, desde que ele esteja no recurso. Então, como é que o esquizoide lida com o estresse? Ele tem a tendência a se isolar. E como ele tem um mundo paralelo na cabeça dele, a chance de que ele crie histórias, né, ruins na cabeça dele é muito grande. Então, como é que um esquizoide alivia a pressão? Lendo, criando histórias. Se ele for um cara que gosta de desenhar, desenhando. Uma menina que gosta de desenhar, desenha, escreve, lê, vê filme. Coisas que tirem ele de dentro da cabeça dele, né, para não dar a chance dele criar um cenário pior do que já é. Então, pandemia. Esquizoide na pandemia. Caramba, eu percebi que eu tenho isso. Como é que eu faço? Quando você perceber que está começando a pensar coisa muito ruim, vai se distrair. Coloca a sua atenção em outra coisa. Né? Geralmente é sempre coisas voltadas para o intelectual, mas sempre volta ela para outra coisa. Para evitar justamente de criar um cenário muito maior do que ele é, porque a imaginação do esquizoide é muito grande. Os maiores escritores, né, e quem faz filme em Hollywood, a maioria é tudo esquizoide. Deixa eu falar aqui. Tem gente que chegou agora, a gente vai falar em 1 minuto. Olha só, a Ana está perguntando o que é esquizoide. Ana, você deve ter chegado agora. É o seguinte, existe 5 tipos de personalidade. Os nomes são científicos. Então, não tem nada a ver com os esquizoides que a pessoa fala agora. São nomes científicos, tá? São traços de personalidade que a Marisa está aqui explicando para a gente. Então, nós temos já um tempo contado para a gente poder dar continuidade, que o pessoal já está aqui desde o começo, tá? Mas é um traço característico de personalidade. E depois, se você quiser assistir de novo, a gente vai deixar gravado, tá? Fica à vontade, tá bom? Vamos lá. Então, o esquizoide é isso. Ele lida de que forma com isso? A melhor forma é ele voltar a atenção dele para outras coisas, né? Não deixar... Ele cria um mundo... Tem um mundo paralelo na cabeça dele, cria com muita facilidade histórias, né? Então, por exemplo, na pandemia, caramba, o que vai acontecer? O mundo vai acabar. O esquizoide tem tendência a esse tipo de coisa, principalmente porque ele guarda as emoções. O esquizoide não é um cara extremamente emotivo, que você vai ver ele chorando e falando, meu Deus, estou com medo. Não, não é esse cara. Ele vai guardar. Então, a ideia é, como é que ele lida com o estresse bem? Se ele se distrair, então vai ler, vai escrever, vai assistir um filme, coisas que ele saia da cabeça dele, mas que não necessariamente precisa interagir com pessoas, porque ele não curte isso com tanta O estresse, ele meio que, para ele poder se defender do estresse, para sair do estresse, ele entra numa situação de encontrar
algo externo para fazer, para aliviar a tensão. É isso? É a melhor maneira para ele. É a melhor maneira para ele. Ler, escrever, assistir filme, coisas que ele saia da cabeça dele, porque a imaginação deles é muito fértil. Ele cria uma história inteira, um cenário inteiro na cabeça dele em segundos. Muito bom. E como que fica o oral? O oralzinho. O oral, ele gosta de pessoas, né? Então, como é que a gente vai? A primeira coisa que a gente tem que entender, para o oral, chorar é recurso. Então, quem é oral, chora que faz bem. Não guarda isso que vai somatizar em algum lugar. Então, se você é oral, já identifiquei, eu sou oral e tal, chora. Não tem problema nenhum. Não gosta de chorar na frente dos outros, não tem problema. Chora no chuveiro. Desde que você chore em algum lugar. Oral não gosta de ficar sozinho, tem pânico de ser abandonado. E eu tenho vários amigos orais que estão sofrendo muito, por exemplo, na pandemia. O que a gente faz com eles? Vamos fazer festa online, vamos fazer grupo para conversar. Liga para um amigo, conversa com alguém. Evita a solidão. Para o oral é a melhor maneira de lidar com tudo isso, né? O estresse para ele é... Senão, o que o oral vai fazer? O oral do excesso vai comer e o oral da falta vai focar em tudo que ele não tem e vai entrar num estado depressivo profundo. Os orais têm... A gente conseguiu provar, né? A clínica ficou pronta tem, sei lá, 3 meses. E eles conseguiram provar, com toda a pesquisa baseada nos dados que a OMS fornece, que quem tem mais tendência a se deprimir são os orais. Porque eles são muito emotivos, têm muita emoção, eles não sabem lidar com isso. E oral, né? Oral, já estamos falando da boca. Então, gente, quem tem aí aquela questão de gostar de comer, né? É complicado isso, né? Porque acaba tendo uma compulsão aí nessa região, né? Uhum. Então, tá estressado, tá com um buraco no peito, o oral, a gente fala, cara, você sente aquele vazio no peito? O oral tem muito isso, de um vazio no peito que ele não sabe de onde vem. Como é que lida com isso? Não come. Você vai criar uma estratégia para não dar vazão a isso, porque aí depois deprime porque tá gordinho, né? Então, e aí vira um ciclo vicioso. Então, vai ligar para um amigo, vai fazer um exercício, se obriga a fazer, mas eu não gosto, não tem problema, a gente não faz só coisa que a gente gosta na vida. Aprende a gostar, libera o neurotransmissor de bem-estar na corrente sanguínea, você fica melhor. Então, não ficar sozinho, conversa com as pessoas, fala dos seus sentimentos, não tem com quem falar, escreve, coloca para fora, chora. O oral precisa disso. E a terceira é a psicopata. Psicopata, como ele lida com o estresse? Psicopata é muito persuasivo, ele chega a ser um pouquinho controlador. Então, o psicopata, ele precisa ter a sensação de que ele está sempre jogando, que ele está ganhando. Ah, então tá em família? Vai jogar um jogo que vocês tenham que competir entre vocês. Deixa ele organizar alguma coisa online, um jogo online para vocês. Algo que ele possa liderar, né? E que ele possa usar o poder de persuasão dele para ele relaxar. É assim que o psicopata gosta de fazer as coisas. Liderando, e ele deixa ele escolher, deixa ele arrumar o jogo, deixa ele fazer o que ele faz melhor, que é isso, que é vender, se vender, né? Então, qualquer tipo de atividade que tenha isso, que ele possa exercer a liderança, vai ser a melhor coisa para ele. Respondendo aqui a pergunta do Eliel, sim. Ele está perguntando se tem predisposição a transtorno alimentar, o oral. Sim. Sim. Uhum. E muito! Tanto ao transtorno alimentar quanto à depressão. Eles têm 40% a mais de possibilidade de ficarem deprimidos do que os outros traços. Sim. Porque eles têm muita emoção e tem esse vazio que parece que não acaba nunca. Que, enfim, enquanto a gente não tá com esse buraco, a coisa não melhora. Tá? E aí a gente tem o masoquinha. Masoca é aquele que precisa. Vamos voltar lá no... Desculpa, Mário, eu cortei você. Cada hora. Ó. Sim, temos 10 minutos. Derrubar a gente. 9. Aqui é assim, né? O psicopata, então, ele precisa estar tendo algum tipo de competição. É isso? Porque ele é líder. Um jogo, é isso. Alguma coisa que ele possa liderar. Joga um jogo em casa com a família inteira. Alguma coisa que ele precisa estar ativo nesse sentido. Dele estar liderando, dele estar persuadindo as pessoas. Vai jogar carta, vai jogar pôquer, faz o que vocês quiserem, mas desde que tenha alguma coisa nesse sentido. Atividades em que ele possa exercer a liderança dele. Ótimo. E o próximo? Masoquinha. O masoquinha. Precisa de segurança, precisa de planejamento. Como é que você faz com uma masoca dentro de casa que tem pânico, tem medo de não saber o que vai acontecer?
né? Eu mesma atendi masocas surtando no meio da pandemia, aos prantos, eu tô com medo de morrer, eu não sei o que vai acontecer, e o que é que eu faço? E não conseguia nem respirar, entrando em crise mesmo. Por quê? Porque precisa de segurança. E tudo que a gente está tendo agora é falta de segurança, sem saber o que vai acontecer e sem ter como planejar Sabemos que nada. vai acontecer daqui a pouco, né? Do jeito que as Exato. coisas estão. Então, para Exato. ele, como que ele faz para lidar, então? Que tipo de segurança o masoquista pode ter? Má? Masoca, ele fica bem quando você dá coisa para eles organizarem. Então, vai organizar armário, tira a cozinha, dá um projeto para ele que ele se ocupe, algo que tenha números. Masoca gosta de coisa repetitiva, então arrumar a gaveta para ele vai ser um prazer. Bota ele para arrumar a casa inteira, troca a ordem das coisas, joga a roupa que está velha fora, doa a roupa, bota o Masoca a cargo disso, pede para ele planilhar, vai ficar feliz da vida. Planilha aqui o que a gente vai tirar para dar. Feliz da vida. Ele adora essa coisa de estrutura, ele precisa disso para se sentir seguro. Então tem que ocupar a cabeça dele com onde ele pode botar o foco e a segurança dele em algum lugar. Então, nesse momento, por exemplo, é por aí que a gente vai. É Mas pelo tem menos que ter. assim, meio que para se sentir meio que útil? Também, Uma mas é só... mais para ter a segurança de que ele tem o controle do que está acontecendo ali naquele momento, Ah, pelo menos. a coisa do controle aqui. Tem, tem. Tá. Masoca, para quem vive, né, com medo de ser humilhado, você imagina o quanto que ele não tem que controlar, manter a boca fechada para evitar que isso aconteça e observar os outros à volta dele para saber o que ele pode fazer de melhor para evitar que alguma coisa dê errado. Tá. Muito Né? interessante isso. E o último, como que ele A lida? rígida. O rígido. O O rígido, ritmo. ele tem um problema muito grande com a aparência do rígido. Ele tem um problema de aparência, ele tem que estar sempre bonito, sempre perfeito. E triangula. Então, qual é o melhor jeito da gente segurar um rígido, por exemplo, na pandemia? Bota a rígida para malhar, bota ela para fazer curso, bota ela para estudar. O que importa é que ela faça mais de uma coisa de uma vez só. Né? Ela não vai fazer só um curso, ela não vai malhar só uma coisa, enfim atividades em que ela possa tanto trabalhar o físico dela, porque é muito importante, o dele, porque é importante para eles, e vocês podem olhar todos os personagens que estão fazendo lives de graça na pandemia, é todo mundo rígido, são os homens bem marcados, sarados, as mulheres são lindas, todo mundo gostoso, todo mundo lindo. É típico de rígido, ele vai se preocupar com isso. E aí tem gente que vai falar, nossa, que bobagem. Não é bobagem para o rígido. Assim como o oral, ele precisa conversar, né? Então, assim, não existe nada melhor ou pior aqui. Tem maneiras, estratégias do sistema nervoso para manter essa pessoa viva diferentes. E todas são importantes e todo mundo tem isso em algum nível. Uns mais, outros menos. Mas todas são estratégias para a sobrevivência. Então, nós temos as 5 características de personalidade, porém, uma está mais em evidência, às vezes, do que a Geralmente outra. duas. Normalmente a gente tem Duas. 2 picos. Geralmente Tá. 2 a 3 picos. Mas normalmente tem um que é um pouco maior. Então, a gente geralmente identifica pelo formato do corpo, né? Que são partes específicas do corpo, que a gente vê cada característica, e pelo comportamento. Às vezes, só pela frase que a pessoa fala, eu sei. Eu falei, isso aqui, às vezes eu nem vi, estou falando no telefone. Pelo que ela falou para mim, eu já sei. Eu falei, você deve ter o corpinho mais alto do que em cima do que embaixo. Você é gordinho? Eu já sei mais ou menos. Porque é um padrão. E foi assim que o Reich percebeu isso, né? Ele falou, peraí, tem uma relação da maneira como esses pacientes se sentem como o formato do corpo deles. Alguma coisa tem aqui. Que ele ainda no início ele não percebeu o que era. Então é isso, né? Na verdade, como se fosse uma impressão digital, né? De cada fase no seu corpo. E isso facilita a gente entender as pessoas, independente da dor que ela traga, né, para o consultório, que ela traga quando ela vem conversar com a gente. Eu já entendo que ela tem uma tendência para esse tipo de dor. Muito bom. Bom, nós temos 6 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Porque daqui a pouco a É gente porque já eu está não, eu não tô mais vendo. Eu não, parou de passar, né, as perguntas para mim. Parou aí para você, né? Para mim, Bom, parou. nós temos aqui uma informação. Acho que nós vamos estar de novo, né? Fazendo mais uma live. Semana que vem já está marcada. Que dia que é que a gente marcou? Já. Quinta? Foi Na quinta ou sexta? sexta-feira, às 19 horas. 7 horas, Nós... 19 horas. Então, eu vou estar falando sobre relacionamento, que eu fiz uma live agora, inclusive
O N Consultórios, a Nathalie está aqui. Oi, Nathalie. A live fez tanto sucesso que o pessoal está pedindo para eu voltar a falar de relacionamento. E aí, Marisa, nós vamos falar de relacionamento junto com as 5 personalidades. O que você acha? Eu já fiz bastante live sobre isso, né? Tem até no meu canal do YouTube, mas vamos fazer de novo, que eu acho que você vai trazer perspectivas assim bem bacanas para a gente juntar com toda a sua experiência como sexóloga e tal. Acho que vai ficar bem bacana. Eu já fiz uma bem interessante mostrando como é que cada um se relaciona, sabe? Tipo, como é que é um oral com rígido? Quais as chances? Já falei sobre traição, né? Com relação a isso, como é que funciona a cabeça de cada um. Então a gente pode explorar, vamos fazer. Tá marcada já. Vamos só definir direitinho que parte do relacionamento. Faz uma enquete aí para o seu pessoal nos seus stories. A mãe da Nathalie está aqui, minha amiga Sônia está falando. E oi para a mãe da Nathalie. Oi, Sônia. Boa noite. Isso é muito, muito legal, né? Da gente poder estar trazendo pessoas assim, com estudos tão específicos, com estudos tão profundos. A Marisa, ela já estudou pelo mundo, né, Marisa? Viaja muito, já morou fora. Então, ela tem uma bagagem muito grande. E se alguém tiver, assim, querendo saber mais informações, entra no canal da Marisa, gente. Tem muita informação lá para vocês verificarem isso que ela está falando, né? Das personalidades e tudo mais. Uhum. Tem bastante coisa na minha bio. Até na minha bio já tem um link, né? Que vai ou direto para o canal do YouTube, onde estão essas lives que falam de traição, de outras questões relacionadas a essas 5 fases. Tem também lá embaixo, tipo, eu quero que o meu corpo explique, você já cai direto no meu WhatsApp, se quiser informação para você ver como é que faz essa análise, né? Que é muito bacana. Também te dá um norte, assim, para você entender muita coisa que acontece na vida. E semana que vem nós estamos juntas de novo, né? Sexta-feira, acompanhe no nosso Instagram. Nós vamos passar todas as informações, porque essa ideia acabou de acontecer. A gente só sabia que ia fazer uma live, né, Marisa? E aí nós vamos ainda resolver. Dentro de relacionamento, acho que vale fazer uma enquete aí. Faz no seu Insta, que eu vou fazer no meu. O que elas querem saber de relacionamento? Assim, o que a gente pode colaborar, assim, para melhorar o relacionamento de vocês? Gostei. Pessoal, meus queridos, minhas queridas, escrevam o que vocês querem que a gente fale sobre relacionamentos, porque eu fico 24 horas, 25 falando sobre esse assunto que eu adoro. Maravilha. Olha, foi um prazer muito grande. Obrigada. A gente está junto a semana que vem de novo, mas é sempre um prazer. A gente é amiga já há muito tempo, né? Uns 15 anos, né? Que a gente chegou à conclusão. 15 anos que nós nos conhecemos. Exatamente. Em circunstâncias muito extraterrestres e até hoje, né? E até hoje a gente está aí. Então é muito bom poder trocar com você. Eu fico muito feliz. E semana que vem a gente está aí de novo. Ótimo. Gente, boa noite, muito obrigada. Nós estamos acabando, já vai parar. Vou tentar gravar, se não você consegue aí, Marisa, por favor. Não, você tem que salvar. Você precisa salvar ela, porque se você não salvar, eu não consigo puxar ela. Salva ela, pelo amor de Deus. Quando eu falar, deseja salvar esse vídeo? Sim! Pelo amor de Deus. Ok! Gente, muito obrigada, gratidão. Marisa, muito obrigada. Boa noite. Gratidão. Boa noite a todos. Um grande Boa beijo noite. no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.